Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrender. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui eu, o Andrew, e o meu amigo Elson, no nosso canal. Pode crer! Pessoal, aqui estamos novamente com vocês, trazendo um vídeo para falar sobre Bíblia e não sobre doutrina. Rapaz, decorou o negócio, hein? Vamos lá, Elson, e aí, tudo bem com você? Tudo certíssimo! Bom, que bom, que bom. Vamos lá, pessoal, hoje tem que acelerar que o nosso amigo Elson tem compromisso. Então tem que acelerar. E aí, Elson, vamos falar sobre o que hoje? Vamos pegar um tema bíblico, 12 homens e um segredo. Bíblico? Lá de Hollywood, não é? Ah, pode ser, mas é 12 homens e um segredo. Ah, então tá bom. Me conte mais. A gente teve um outro vídeo que a gente falou sobre o chamado de Jesus para os seus discípulos e como os discípulos eles eram adolescentes jovens. Certo, se eu não me engano, a questão de pagar imposto. Exatamente. Ah, viu só? Memorex, E a pessoal. gente viu lá que Pedro era o único acima de 20 anos ali, né? Já era casado e tudo mais. E os demais, entre 14 e 20, 15 e 20, ou seja, eram adolescentes, eram jovens, quando recebem o chamado de Jesus. Lembrando que nessa época aí provavelmente não existia essa questão de divisão de criança, adolescente, jovem, adulto. Ao 8º dia era levado no templo a circuncisão, e aos Certo. 12 anos, somente até os 12 era ensinado toda a Torá, que era a lei dos Sim. judeus, e aos 12 anos você podia ser levado ao templo pela primeira vez. Ok. Menino, então aos 12 anos o menino era levado ao templo. Então já até os 12 anos era toda a formação dele a respeito dos conhecimentos de tudo questão judaica, toda a tradição judaica, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é a Torá também dos judeus. Então eles eram ensinados até os 12 anos toda essa bagagem, né, que eles já tinham. Então aos 12 anos era levado ao templo a primeira vez, e aí continuava a vida adolescente e jovem ali, né? Mas eles, mesmo assim, eles eram jovens. Sim, ok. Isso É só para ter Perfeito. essa noção que adolescência, isso daí já no mundo novo, digamos. Né? Perfeito. Essas divisões fazem. Aos 12 anos já tinham conhecimento Sim. bom, né? Sim. Decoravam, eles tinham essa... Ainda existe, né? Ainda essa existe. tradição judaica. Os judeus eles pegam firme nessa questão de tradição para não se perder. O que acontece muitas vezes no mundo ocidental hoje é que se perde um pouco da tradição e todas as coisas, né? Conforme as novas gerações estão vindo, se perdeu muita coisa, na verdade, boa. Esse que é o problema, muita coisa boa. Mas ok. Vamos lá, vamos voltar, né? Foco. E aí Jesus, então, ele vai passar um bom tempo orando, jejuando. Quando ele termina esse período de consagração, ele começa a escolher os seus 12. Certo. É interessante, porque a gente vai olhar algumas vezes alguns desses discípulos que se tornaram apóstolos, por exemplo, e a gente fala, poxa, mas como ele era falho, né? Será que Jesus foi pego de surpresa? Será que Jesus não sabia que eles iam fazer isso? Claro que sabia. E Jesus investiu em cada um deles. E aí a grande questão é assim, todos somos falhos, para mostrar exatamente a fabilidade do ser humano. Todos nós somos falíveis. E aí Jesus mesmo, com toda oração, ele escolhe 12. Entre os 12, um deles é Judas, o Iscariotes, que vai trair Jesus posteriormente. Depois vai ser colocado Matias no lugar dele, substituído. Então continua sendo os 12. Os 12 homens e um segredo que a gente quer falar. Qual é o segredo desses 12 jovens? Show. Que Jesus vai pôr no coração deles uma missão. Essa missão vai pegar fogo no coração deles e eles vão partir então com essa missão. Uma coisa que é interessante é uma frase que é assim, Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem uma igreja para a missão. Foi. Você entendeu? Sim. Fez diferença? Todo Não? sentido. Fala assim, a missão da igreja é evangelizar. Não. Deus não tem uma missão para a igreja. Essa missão sempre esteve com Deus. E aí tem uma igreja agora para essa missão. É diferente. Sim. Até porque a gente voltar em alguns vídeos nossos, a gente fala que tudo é para Ele, por meio dele e por Ele. Ou seja, estamos somente sendo o meio. Se Ele nos deu essa honra, né?
E Paulo, que foi um dos grandes, o 13º discípulo, Sim. o 13º apóstolo, ele que depois de fazer viagens missionárias, apanhar de sofrer, ele vai dizer assim: temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Olha, Paulo falando, olha quem está falando para Um dos top ali, que foi talvez o que mais tem escrito. Exatamente. Talvez não, né? Foi o que mais No Novo escreveu, Testamento né? foi o que mais escreveu, E aí fez as viagens missionárias, né? Que levou a mensagem para Sim, além do que ele já tinha ali. a Europa em grande parte. Perfeito. Então a gente tem Jesus escolhendo os seus 12, e aí a gente percebe, numa escola, né? Naquele tempo era muito comum um rabi, que é Mestre. ou Rabone, né? Que é mestre, e eles tinham escolas onde eles levavam seus alunos para estudar. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele é ensinado aos pés de Gamaliel, que era um grande Sim, mestre da época, tinha uma sim. escola de formação incrível. E aí Jesus é um rabi diferenciado, porque ele não tem uma escola. Uhum. Tanto que aparece um jovem uma vez querendo seguir, ele falou assim: ó, as raposas têm os seus covis, onde dorme. Agora o filho dorme, não tem onde reclinar na cabeça. Ou seja, aqueles que estão comigo, vai onde a gente for. Vamos dormir onde der, nas casas onde oferecerem comida nós vamos comer, Sim. nos casamentos que nós formos convidados nós iremos, mas nós não temos um lugar. Embora o ministério de Jesus, o auge dele, a base dele é em Cafarnaum, onde mora Pedro, né? Onde Jesus vai fazer um milagre curar a sogra de Pedro, como se Cafarnaum fosse a sede, a base. Mas toda a Palestina ali onde eles estão vai ser o lugar onde eles vão levar essa mensagem. E aí é incrível, né? Esses adolescentes jovens que recebem esse chamado de Jesus, todos eles já conheciam as Escrituras, Sim. todos eles já sabem como que funciona, como é que não funciona, que vem o Redentor, que vem o Salvador, sabem sobre a questão de Rabi, de ter um mestre. E Jesus chega neles e diz: vem, segue-me. E um a um vai seguir Jesus, né? Mas é interessante, né? É claro que na tradição judaica, como a gente falou, a questão de ensino é muito forte. Muito forte, muito forte. E assim, o interessante é que com certeza Jesus já tinha não só a presença, porque com certeza onde ele chegava ele resolvia, Perfeito. por causa da sua presença, mas simplesmente dele falar, eu acho que existiu uma história por trás disso também. Vem e me segue. Vem, segue. Porque, ouçam, vem e me segue. Eles sentiram o chamado ali, cada um deles, né? Sim, mas é o contexto que eu digo no sentido de que Jesus já era conhecido de certa forma, para que eles entendessem esse chamado. Mas A tendência. o primeiro milagre dele vai ser depois de chamar, Sim, quando a gente está com sim, eles já, na isso verdade, mesmo. né? Aham. E tanto é que depois da morte de Jesus, por exemplo, você vê alguns discípulos voltando a fazer o que faziam antes, né? A sombra de Pedro. Mesmo 3 anos sabendo qualquer informação, depois da morte de Jesus, alguns deles abandonam. Uhum. Pedro volta a pescar, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco. Sim, tipo sim. assim, mesmo 3 anos ali vendo, Presenciando. era muita questão, Jesus, o ministério dele entrou muita questão do sobrenatural, né? E pra gente não é fácil, não é simples entender essas coisas. Um chamado, por exemplo, no interior é complicado. Sim. A pessoa deixar a sua vida para viver em prol de uma missão. E o próprio Cristo vai dizer, né? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá. Aquele que perder por amor, ele vai ganhar a sua vida. Então, mas é bem isso. Não foi simples, na verdade, para eles ali atender esse chamado, por exemplo, né? Mas vamos a um. Então a gente vai falar sobre, vou pegar 2 aqui em específico. Vamos falar sobre Tomé, por exemplo, né? Tomé recebe o seu chamado, né? Junto com um dos 12 ali. Ele começa a seguir Jesus, assim como todos começam a ficar atrás do mestre, vendo como que o mestre faz. Então ele veio o primeiro milagre, bodas de Caná da Galileia, onde Jesus transforma água em vinho no casamento. Tomé está ali. Tomé começa a ver os outros milagres, os outros acontecimentos. E aí eles caminham de cidade em cidade, né? Na própria cidade onde Jesus foi criado, a cidade de Nazaré, poucos milagres ele realizou, não muitos. Sim. Mas questão de dizer, porque eles falavam assim: ué, isso aí não é o filho do carpinteiro lá, José, não é filho de Maria? Nós conhecemos ele, como assim? Quem é ele? Quem ele é? Que Jesus começa o ministério com 30 anos de idade. Até os 30 anos de idade viveu uma vida normal, como toda pessoa, né? Aprendeu o serviço de carpintaria com seu pai, tinha um ofício de carpintaria, sendo um bom filho, zeloso, cuidando
indo às sinagogas, indo ao templo de ano em ano, cumpriu toda a justiça, cumpriu tudo que tinha que ser cumprido. Mas aos 30 anos ele começa algo diferenciado. E agora ele tem esses 12 com ele. Começa a realizar milagres, começa a fazer coisas. Rompe com o normal. A fama dele começa a ir para todos os lados. As pessoas não tinham internet naquela época, não tinha telefone. Então, algum viajante falou: fiquei sabendo que lá em Caná da Galileia teve uma pessoa lá que realizou um milagre, transformou, tinha acabado o vinho do casamento, ele transformou água em vinho e água. Sabe Pedro, aquele pescador da região da Galileia, a sogra dele estava doente, esse mesmo homem foi lá na casa, orou por ela ficou curada, e a fama vai, ninguém sabe quem é, como que é, mas quando Jesus chega acompanhado dos seus discípulos, com certeza a fama já vai se aproximando. E aí Tomé é interessante a gente ver a sequência da vida de Tomé, né? Porque a vida de Tomé, de todos os discípulos, ela é parecida com a minha, parecida com a sua. Sim. Não tem nada de super, tem nada de anormal. Eles eram super homens, não tem nada de... É tudo normal. Porque quando acontece de Lázaro, no capítulo 11 de João, por exemplo, quando eles recebem a notícia vem, né? Jesus, Lázaro, aquele que tu amas, teu amigo, está doente. E Jesus, ao invés de ir até onde Lázaro está, ele fala assim: vamos voltar de onde nós viemos. E os discípulos falam assim: mas de onde nós viemos agora tentaram nos matar. Se a gente voltar para lá é perigoso. Sabe o que Tomé fala? Voltamos com o mestre. E se preciso for, vamos morrer com ele. Então, ele está no auge. Tamo junto. Está no auge. Está animado ali. Tomé está animadaço com o que está acontecendo. Isso no capítulo 11 de João. Certo? Alguma coisa acontece nesse percurso e Tomé começa a ficar um pouco enfraquecido. Porque no capítulo 14, embora seja alguns anos depois, né? Por que são alguns anos depois? Então tá. No capítulo 11, Jesus vai lá, Tomé vai falar: voltamos lá e morramos com ele. Eles voltam, depois eles vão até onde Lázaro está. Jesus ressuscita Lázaro, e aí a fama de Jesus, aí é bom, porque agora é uma ressurreição. Sim. Até então era transformar água em vinho, até então era a cura da sogra de Pedro, agora não, ele ressuscitou alguém. Então a fama de Jesus expande. No capítulo 13 de João, ele vai falar sobre algo que Jesus faz na ceia, que é o lava-pés com os seus discípulos ali, tal, que era um costume que eles tinham na época. A menor pessoa da casa, quando você recebia uma visita, eles andavam de sandálias, as estradas estavam pavimentadas, os pés andavam sempre sujos. Quando você recebia alguém na sua casa, para mostrar que essa pessoa era bem-vinda, a menor pessoa da casa, em significância, lavava os pés. Então, se você tivesse empregados, eram os empregados. Se você não tinha empregados, era o seu filho que ia lavar os pés dessa pessoa. E Jesus institui uma cerimônia, né? Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Eles falam: como assim? Meu mestre. O maior lavando o pé do menor não pode. Quando chega em Pedro fala: o senhor não vai lavar os pés. Jesus fala: se eu não lavar, não tem parte comigo. Então dá um banho. Jesus fala: não, é somente os pés. E aí, terminando a ceia, eles cantam um hino e vão para o Monte das Oliveiras. Sim. Terminado a ceia, entre o hino e Jesus ser preso, você tem o capítulo 14, 15, 16, 17 de João. E aí, no capítulo 14, Jesus faz uma declaração de amor, uma das mais belas, né? Ele percebe que os discípulos estão ali, ele participou da ceia, fala: esse meu corpo partido por vós, eu vou ter que ir. Eles estão tudo meio desesperados. Ele vai dizer assim: não vos deixarei órfãos, enviarei o Paráclito, ou seja, um que é da mesma essência que eu, que é o Espírito Santo que vai ser enviado. E aí, capítulo 14, ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar os lugares. Se eu for vos preparar, virei outra vez, para quando eu estiver, estejais vós também. E aí Jesus fala assim: e vós sabeis o caminho. E aí Tomé fala assim: não sabemos o caminho nem para onde tu vais. Aí capítulo 14 de João, verso 6, que é um dos versos célebres, ele só acontece por causa dessa conversa com Tomé. Jesus fala assim: Tomé, como assim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas aí Tomé já fala: que caminho é esse? Do que o senhor está falando? Parece que ali no final do ministério Tomé já não está mais tão igual ele era antes, né? Capítulo 11, voltamos e morramos com ele. Agora, não sei qual que é o caminho. Aí ok, Jesus é preso, os discípulos todos saem desesperados, cada um corre para um lado. Você vê Pedro levantando a espada naquele momento, mas depois você vê os discípulos subindo. E aí Jesus passa 3 dias e 3 noites, sepultado, morto, ressuscita ao 3º dia. E aí os discípulos estão reunidos. Alguns dias depois,
Portas fechadas com medo, porque tá um turbilhão ali em Jerusalém. Ah, Jesus foi morto, e cadê os discípulos dele? Cadê os seguidores dele? Por isso que Pedro negou lá, porque estão respirando ares de morte nesse momento. E aí Jesus aparece no meio deles, porta fechada, fala, paz seja convosco. Aí pega o pão que está sobre a mesa e come para dizer, ó, talvez você é parente, mas eu ressuscitei, eu estou vivo aqui. E aí Jesus fala, evangelize, vão, preguem o evangelho. Aí Jesus desaparece. Aí ele sai contando para os outros. E aí Tomé não estava nesse dia. Olha como que Tomé já está diferente. Nem na reunião com os irmãos ele está mais. Já não é mais o mesmo Tomé que morreria no capítulo 11. E aí os discípulos falam, Tomé, deixa eu te contar uma coisa para você. A gente estava reunido, me apareceu e tal. Tomé fala assim, gente, legal. Bom vocês falarem isso aí. Mas eu, Tomé, só acredito se eu tocar nas feridas e tocar no lado dele e ver que realmente ele está ressurreto. 8 dias depois, 8 dias, eles reunidos novamente, quem aparece? Jesus aparece. E aí é interessante, Jesus fala assim, paz seja convosco, Tomé, vem aqui. Porque tinha uma situação para resolver com Tomé. Deus, se ele tem uma situação para resolver com você, ele vai resolver, ele não deixa passar não. E aí a gente fala, Tomé não acreditou, a incredulidade de Tomé. Mas veja, Deus gosta de pessoas assim, que têm dúvidas, questionamentos. Ele gosta de pessoas que querem saber realmente como funciona, como ele é. Ele se apresenta para essas pessoas e se mostra para elas. Jesus não fala assim, não, duvidou muito, eu não quero mais saber. Não, muito pelo contrário. Ele respeita a tua dúvida, ele respeita o teu momento de querer saber realmente como ele é. E é incrível. Jesus volta, passa convosco, Tomé, vem aqui. Já quer resolver direto. Encosta. Aí Tomé vai lá, encosta na chaga nas mãos, encosta na chaga dos lados e já cai ajoelhado direto, né? Tu és Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí resolve o problema com Tomé. E Tomé, aí não a Bíblia, né? Mas a história vai dizer que ele vai ser um dos grandes missionários. Ele vai levar a mensagem depois desse dia, desse ato. E aí tem o segredo ainda daqui uns dias, que a gente vai revelar qual que é o segredo que fez ele transformar nesse grande missionário. Mas aí eu digo assim, o começo, animadaço, amor pelo Senhor, não sei o caminho, já não estou mais no culto, preciso tocar, e aí ele vai ser restaurado dias depois, né? Mas é interessante que isso é vida de muito cristão, né? Normal. Muito cristão. Muito cristão. Ou seja, não vivemos nada diferente daquilo que eles viveram lá. Perfeito. E como Cristo mesmo falou, né? E escrito está, em relação a que ele enviaria o Consolador e ele está no meio de nós. Perfeito. Para que nós possamos viver e fazer coisas maiores ainda do que ele. Perfeito. Então, e eu acho que você vai entrar nesse assunto também, né? Também. Então Tomé, nessa reunião, já está melhorzinho, tá? Vamos voltar pro outro. Vamos voltar lá no início agora de novo. Jóia. Um outro que é chamado Pedro. Pedro passou a noite inteira pescando. Ele, Tiago e João. Aí eles já estão com o barco ali na beira da areia. Os outros, Tiago e João, já estão lavando as redes. Jesus aparece ali fazendo um discurso para as pessoas. E aí a multidão fica muito grande, muitas pessoas. Aí Jesus olha, tem esse barquinho e fala, ô meu jovem, pode me emprestar o seu barco um pouquinho? Me leve um pouquinho mais adiante. Aí Jesus entra no barco, Pedro vai um pouquinho mais, arrebenta a mar. E aí todo aquele pessoal na frente, na areia, e Jesus continua fazendo um discurso. E fala sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus. Termina o discurso, ele despede a multidão. Aí Pedro devolve Jesus para a areia. Aí Jesus fala assim, Pedro, vai adiante com o teu barco e lance a rede. Aí Pedro fala assim, olha, passei a noite inteira pescando, mas se o Senhor está dizendo, eu vou fazer isso. Eles não se conheciam. Aí Pedro vai lá, lança a rede e pega muito peixe. O pessoal do outro barco tem que vir ajudar e tudo mais. Aí você viu que benção, Pedro, que milagre, ok. Mas vem comigo, eu te farei pescador de homens agora, de vidas, não mais de peixes. E Pedro começa a seguir Jesus. E Pedro é um dos que mais se destacam, né? Pedro é 8 ou é 80? É bem chulai. Capítulo 6 ali, por exemplo, Jesus fala assim, ele fez uma multiplicação de peixes e pães, eles atravessam para o outro lado, a multidão vai atrás, Jesus começa a fazer um discurso pesadíssimo, fala, eu sou o pão da vida, vocês querem que eu transforme e multiplique pão para vocês comerem aqui, mas veja só, mesmo os nossos pais que comeram maná dos céus morreram, agora eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Pessoal, que discursinho chato, eu queria os milagres, né? Aí vão embora, aí Jesus olha para os discípulos, vocês vão querer me deixar também? Aí Pedro,
Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Numa outra situação, Jesus fala assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos falam assim: uns dizem que tu é o Elias encarnado, tu és Moisés. E vocês? Aí Pedro levanta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Afirmando. Pedro está sempre animadaço ali e tudo mais. Mas é o mesmo Pedro, e quando Jesus vai ser levado para a cruz, ele fala: não, nós vamos matar todo mundo. E Jesus fala: aparta-te de mim, Satanás. Pedro é aquele que está sempre efusivo. Pedro, Tiago e João, eles sempre estão nos outros momentos, né? Quando Jesus ressuscita a filha de uma mulher lá, só tá Pedro, Tiago e João vendo com Jesus. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. E voltamos lá agora então, para fim da ceia, cantar o hino, entre ali e esses capítulos que a gente falou lá, 13, 14, 15, 16, 17 de João, acontece muita coisa, né? Pedro está ali com Jesus, e Jesus fala: filho do homem precisa ser morto. Aí Pedro fala assim: mesmo que esses outros aí te abandonem, eu jamais, eu morro pelo Senhor. E Jesus fala assim: te digo, hoje mesmo, Pedro, tu me negarás, antes que o galo cante. Não vai negar nenhuma nem duas, vai negar 3 vezes. E ele foi um dos últimos que estavam com Jesus antes dele ser preso também, né? Como Sim. você comentou lá. Ele reage até, né? Pega a Isso. espada, corta a orelha de Malco, de um dos soldados que vieram ali para prender Jesus, né? E aí a gente vai ter essa situação de Pedro, e aí Pedro vai negar Jesus, né? Jesus é preso, ele reage, cortando a orelha do Malco. Jesus é levado, ele segue Jesus de longe. Pedro vai dizer, e Pedro seguia Jesus de longe. Como Jesus é levado para o Sinédrio, eles vão fechar o portão, Pedro consegue entrar. Então Pedro está fora da casa ali. E aí algumas pessoas falam assim: acho que você estava lá, vi você lá reagindo com a espada lá no Getsemane. Ele falou: não conheço. Aí eles fazem uma fogueira, Pedro para na fogueira. Você fala igual Galileu. Eu mandei ele falar: então você andava com ele. Não estou com ele. 1 hora depois, um dos evangelhos vai dizer de novo, alguém vem e fala assim: você estava com Jesus. Ele fala: eu não conheço. E aí um dos evangelhos diz que quando ele nega essa 3ª vez, o olhar dele cruzou com o olhar de Jesus. É isso que a gente percebe. Ou seja, estava próximo, né? Estava próximo, ele estava em volta da casa, e em algum momento pela janela, possivelmente, ele nessa 3ª vez ele olha, possivelmente Jesus fica de pé nesse momento, e o olhar dele, a 3ª vez que ele nega Jesus, o olhar dele cruzou com o olhar de Jesus. Aí a grande questão é assim, o que ele viu no olhar de Jesus, né? Reprovação, recriminação, ódio, ou ele viu amor? Aí vem a grande questão. Jesus morre na cruz, 3 dias e 3 noites sepultado. Os discípulos voltam a pescar. E aí quando eles estão na pescaria, alguém informa e fala assim: acho que é Jesus que está lá na areia. E aí Pedro, o texto diz que ele está desnudo, sem a roupa de cima, ele mergulha e sai desesperado. Ele não espera o barco chegar até Jesus, ele sai desesperado. Então a minha questão é assim: se ele tivesse visto um olhar de reprovação em Jesus, ele jamais ia querer se encontrar com Jesus. Jesus está ali, ele é para o outro lado. Mas como ele viu o amor, ele já mergulha, vai direto, está desesperado, nada. E aí um dos evangelhos diz que Jesus fala assim: ei, lance a rede. Aí eles falam assim: não, a gente passou a noite dele, não pescou nada. Lembrando o chamado dele novamente. Aí eles lançam a rede, diz que vem 150 grandes peixes. Então o chamado de Pedro está sendo recriado, porque Pedro precisa ser restaurado. Porque quando Jesus ressuscita, que as mulheres vão até o túmulo, que aparecem alguns anjos lá, eles falam assim: avise para os discípulos e para Pedro, vou encontrá-los na Galileia. Cita ele. Jesus ressuscita e fala: tem um negócio para resolver com Pedro. Assim como ele resolveu com Tomé, ele também tem com Pedro, vou resolver. E aí ele pesca novamente, e aí tem uma fogueira. A mesma fogueira que Pedro estava em volta quando ele traz Jesus. Então a pesca recriada, a pesca lá do chamado, lembrando do chamado, restaurar Pedro. Agora ele está na fogueira ali, e aí diz que Jesus prepara um lanchinho para eles, hein? Jesus está ali assando os peixinhos e tem os pães. Pensa nesse detalhe, a gente não presta atenção nesse detalhe às vezes, né? Mas aí está na fogueira e Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes, assim como Pedro negou 3 vezes, Jesus pergunta por 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Mas aí você tem os peixes ali, foi recriada a cena novamente da pesca milagrosa, do chamado. Você tem a fogueira esquentandinho no rosto dele, quando ele negou a 3ª vez Jesus, o olhar dele cruzou com Jesus, agora o olhar dele de novo com Jesus, a fogueira de novo. Ou seja,
Jesus recria todo o chamado, recria todo o processo para restaurar Pedro. E aí a gente vê que na terceira vez Jesus fala assim: então apaceta minhas ovelhas. Pedro, acabei de morrer pelas minhas ovelhas, para mim elas são as coisas mais importantes que tem agora, eu vou entregar nas tuas mãos, eu confio em você. Pedro era alguém que não dera de confiança, porque ele acabou de falar alguns dias atrás: eu morro pelo Senhor, se eu preciso. Ele negou 3 vezes, depois de ter dito que morreria por Jesus. E Jesus está dizendo: eu acredito em você, Pedro, eu confio em você, cuida das minhas ovelhas. Aí também, nós temos agora Tomé restaurado, Pedro restaurado. Segura aqui que a gente vai contar o segredo qual é. Vamos voltar lá para o chamado de novo. Jesus chama um rapaz chamado Judas, conhecido como o Iscariotes. Judas, ele tinha algumas dificuldades com dinheiro. Sim. Mas Jesus, quando chama ele, entre os 12, coloca ele como sendo o tesoureiro da equipe. Olha Ou seja, só. já conhecia. Mas quero te restaurar, acredito em você, acredito no teu potencial. Vamos lá, Judas, comigo. Aí tem um momento lá, que vai dizer que uma pecadora entra na casa com vasos de alabastro, ela quebra os pés de Jesus, a fragrância espalha por toda a casa, e era caríssimo. Então Pedro fala assim: poxa vida, podia ter segurado esse perfume aí, a gente vendia e distribuía para os pobres. Aí a Bíblia faz questão de dizer, inspirado no Espírito Santo, o autor diz assim: Pedro, aquele que metia a mão na bolsa. Ele era o tesoureiro. Judas. Muito bem, você está atento, sabe se estava Só para ver se. Então, mas a Bíblia faz questão de dizer, ele fala assim: vamos vender e dar para os pobres. A Bíblia faz questão de dizer assim: ele metia a mão e gastava dinheiro à toa. A preocupação dele não era com os pobres nesse momento. Aí Pedro é chamado pelas pessoas do Sinédrio e eles oferecem um dinheiro para que Judas traísse Jesus. Então você vê que a situação de Judas era sempre com dinheiro. Sim. Mas Jesus colocou ele para cuidar da bolsa, ele era o tesoureiro da equipe. Aí Jesus estava dizendo assim: Pedro, Judas, você tem um problema? Vamos resolver. Eu acredito, eu confio em você que pode ser resolvido, Judas. Tamo junto, vamos lá, Judas. Mas Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. Depois ele se arrepende, ele joga as moedas no chão, mas aí ele podia ter se arrependido como Pedro, como Tomé. Nunca é tarde. Ele não se arrepende. Judas tem algo parecido com remorso, não arrependimento. Porque ele vai até um vale, ali ele vai tirar sua própria vida, ele vai se enforcar. Ou seja, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro traiu Jesus também, a confiança de Jesus. Os demais discípulos também traíram a confiança de Jesus, porque ele desaparece. Judas estava em pé de igualdade. Se ele tivesse o arrependimento genuíno, ele teria recebido perdão. Restaurado. Com certeza. Mas aí ele sente remorso. E o remorso não é de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim que a tristeza, segundo Deus, ela opera restauração e crescimento. Agora a tristeza, segundo o mundo, ela leva à desordem, ela leva à destruição. E aí Pedro se perde completamente. Andou 3 anos e meio com Jesus, viu os milagres, recebeu o amor de Jesus. Judas, estou sendo traído pela minha mente. Minha mente está que nem o Judas, então. E aí na mesa da ceia, uma cena que a gente tem importante também, né? Quando você recebia alguém na sua casa para mostrar que esse convidado era importante, você molhava o pão e dava na boca dessa pessoa. É verdade. E aí Jesus, nesse dia, molha um bocado, põe na boca de Judas para dizer: você nessa mesa aqui é uma das pessoas mais importantes, eu quero celebrar você. Mas Judas já está determinado a trair Jesus. Quando termina a ceia, Jesus fala: vai fazer o que você tem que fazer, meu amigo. E aí Judas sai, encontra lá com esses soldados, e ele vai dizer, né: ó, nós vamos encontrá-lo no Getsemane, tá escuro, precisa de tocha, como é que eu vou saber quem ele é? Aí Jesus fala assim: vou dar um beijo nele. Que era comum você também saudar com um beijo uma pessoa que lhe era importante. E Judas, com um beijo, então, vai trair Jesus lá no Getsemane. Os soldados vão saber quem é Jesus, vão prender Jesus, amarrar e vão levar Jesus preso. Mas aí, esse é o fim trágico de Judas, né? Para vocês que não nos seguem, caiu de paraquedas aí, é mais uma vez a questão de tradição judaica, essa questão de beijo. Do beijo, do molhar o bocado. Isso não tem nada a ver com o que a gente conhece de hoje aí de progressismo, tá, gente? Perfeito. Então, por favor, não vão alimentar as ideias de vocês aí pensando coisas erradas. Então Judas se perde completamente. Nós temos os outros 11, e entre eles Tomé, Pedro, que a gente contou um pouquinho da história deles. Mas aí quando eles têm esse reencontro com Jesus,
O texto, a Bíblia diz que Jesus passa 40 dias aqui, depois de ter ressuscitado, passa 40 dias com os discípulos ainda, e cerca de 500 pessoas viram ele ressurreto. 500 pessoas com prova, né, que Jesus ressuscitou. Mas ele mandou uma mensagem para esses discípulos, ó: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa informação que eles têm. E isso é o quê? segredo. Esse é o segredo desses 12 homens, porque depois que Judas tira a sua vida, eles fazem um sorteio e escolhem Matias para ser colocado no lugar de Judas. Então você tem os 12 homens e a informação é: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando passa 40 dias, Jesus é ascenso aos céus, e esses meninos então vão para Jerusalém, num cenáculo, que é um andar de cima de uma casa. E ali eles ficam reunidos por alguns dias, no mínimo 7 dias eles ficam reunidos, esperando algo que eles não sabem o que é. Mas estava só eles lá, Nelson? 120 homens reunidos no cenáculo, né? Não estava somente os 12, né? Você tem outras pessoas. A ideia é que cerca de 120 homens são reunidos nesse dia. Né? Nesse dia. Nos outros dias anteriores a gente não tem informação, mas no dia em específico, que quando se compra o dia de Pentecostes, Penta, é 50 dias pós-Páscoa. Jesus morre por ocasião da festa da Páscoa, 3 dias e 3 noites no seio da terra, 40 dias ainda, e ele é ressurreto. Então você tem 43. Então você tem mais 7 dias até chegar o dia do Pentecostes, que era essa festa. Sabe o que é incrível, Andrew? É que se a gente analisar, tinham várias festas judaicas que aconteciam durante o ano, né? No mínimo 7 que eles têm lá: tabernáculos, Barraca, das cabanas, exatamente, a Páscoa. A festa, uma das festas mais frequentadas era a festa de Pentecostes, porque era uma data do ano que era mais fácil de você viajar. Em algumas outras datas do ano, você tinha muita tempestade de areia, você tinha muitas dificuldades. E no período em que acontecia a festa de Pentecostes, o clima era mais ameno, era mais favorável para você viajar. Então você tem na festa de Pentecostes muito mais pessoas, tanto que vai dizer que eram de diversas nações que estavam reunidas naquele dia ali, né? Ignorância, tá, Elcio? Ignorância, me sangue, por favor. A Páscoa é a mesma que era celebrada a saída dos judeus do Egito. Perfeito, 29. Essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa. Correto? E aí Jesus, nessa Páscoa específica, ele transforma a Páscoa numa outra situação. Porque a Páscoa era para lembrar que vocês tinham sido uma vida amarga no Egito. Sim. E agora Jesus institui algo diferenciado. Com os emblemas que tinha ali da Páscoa, ele institui algo que é a ceia. Ele pega o pão, ele parte, vai ser o corpo partido por vós. Ele pega o cálice, distribui esse é o vinho da nova aliança. Que até então eram os pães asmos, a erva margosa e o cordeiro assado. Okay. Eram os 3 emblemas da Páscoa. E aí nesse dia Jesus institui algo diferenciado. Então não mais a Páscoa. A Páscoa era antes desse momento, a partir desse momento agora é a ceia. Ok. O emblema pão, que agora simboliza o corpo de Cristo, o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, e é para lembrar algo também. Se a Páscoa era para lembrar o tempo de escravidão lá no Egito, a ceia é para lembrar o tempo de escravidão no pecado, e que Jesus liberta o povo. Nos liberta, né? Nos liberta do pecado. E daí quando você fala do Pentecostes, a festa dos Pentecostes... Acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa. Ok. A festa da Páscoa, eles comemoravam no dia 14, que eles comiam, no dia 15 era feriado, no primeiro mês do ano. Todo ano, no primeiro dia 14, no entardecer, você comia o cordeiro, e dia 15 é feriado nacional, porque é Páscoa. 50 dias depois você vai ter uma outra festa, que é chamada festa de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. Ok. O que se comemorava? Eles ficavam... são várias festas, né? Essa, no caso, tinha muita coisa a ver com colheita. A celebração do início da colheita, agradecer a Deus, pedir a bênção de Deus. Então sempre tinha algum motivo, né? Aqui nós pedimos a Deus que abençoe a nossa colheita. A outra festa, queremos agradecer a Deus pela colheita que foi possível acontecer. Sempre Deus era glorificado em uma dessas festas. Entendi. Né? Tá. E aí... Desculpa, então é incrível que são pessoas de diversas nações, porque a gente vai ter algo que vai acontecer, né? Eles são reunidos ali, e aí Lucas, Dr. Lucas, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, ele vai dizer assim: estavam reunidos e de repente, do nada, vem um vento veemente, impetuoso, eles sentem um som de um vento na casa e vê-se sobre eles línguas
repartidas como que de fogo. Essas línguas pousam sobre cada um deles e a língua deles começa a falar em outras línguas. Então a língua vem sobre eles, repartidas como que de fogo, e eles começam a falar em outras línguas. E ali tem gente de todas as nações. Sim. O que acontece ali para ele? Porque algumas pessoas falam assim, nossa, não são galileus, esse pessoal aí? Estão tudo bêbado. Estão tudo bêbado. Por quê? Porque eu estou ouvindo ele glorificar a Deus na minha língua. E aí você fala assim, tá, eu sou de outra nação, também estou ouvindo a minha língua. Então o que acontece ali é muito mais do que a gente imagina. É como se tivesse um filtro aqui, eles glorificam na língua deles e cada um ouve na sua língua. E são pessoas de muitas nações que estão ali reunidas. Então é um milagre muito maior do que a gente imagina. Eles não somente falaram a língua de uma outra nação, eles falaram a língua deles, e as pessoas ouviam cada um na sua própria língua. Então não era o dom da interpretação ali. Não era simplesmente um idioma. Sim. Porque o idioma só uma pessoa ia entender. Sim. Ali todos conseguem entender ao mesmo tempo. Tipo, interpreta, se fala e cada um ouve do seu própria forma. É mistura de interpretação, é tudo misturado. Mas aí, o interessante é que eles bem que você mencionou, né? São bêbados. Esse horário agora estão bêbados. Por quê? Porque eles são galileus, e galileus são tidos como pessoas incultas. Por isso que quando eles falam assim, Jesus é Galileu, falam assim, mas pode vir coisa boa da Galileia? Tinha-se pessoal que morava na Galileia ali, naquela região de Nazaré, como eram pescadores, eles não eram pessoas estudadas. Então se já tinha-se esse com eles, Galileu, coisa boa vem da Galileia? Não vem coisa. Tinha-se esse ditado entre eles, pode vir coisa boa da Galileia? Não tem como. São pessoas sem estudo, sem preparo nenhum. Então se tinha esse preconceito com eles. E quando eles veem esses galileus falando diversas línguas e falam assim, não pode, não tem como ser natural isso. Eles malmente falam a língua deles. Como é que eles vão conseguir falar em outras línguas? E aí Pedro se levanta. Pedro, que sempre foi nervoso, que arrancava a orelha de soldado, ele levanta o pessoal, vai, e agora? Ele fala, calma pessoal. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? Está se cumprindo a profecia de Joel. Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e sobre toda a carne derramarei do meu espírito, sobre servos, sobre servas, sobre todos. Então ele está dizendo, está se cumprindo o que foi predito pelo profeta Joel. Deus está derramando do seu Santo Espírito sobre todas essas pessoas. E com certeza ali eles estavam cheios. E vai dizer, e todos foram cheios. Bem que você lembrou. Porque esse discernimento não é do homem. Pedro é nervoso, né? Isso mesmo. E aí, se você prestar atenção no discurso que Pedro faz no capítulo 3 ali, nem dos maiores exegetas e teólogos conseguem fazer um discurso tão profundo como ele faz. E aí Pedro vai usar, Andrew, algo que é interessante. Naquele tempo, as construções eram bem diferentes do que é hoje, né? Eram construções feitas com pedras. Sim. Então, toda vez que você fosse começar uma construção, você precisava de uma pedra específica, que é uma pedra com um ângulo de 90 graus. Porque é para você fazer os cantos da casa. O restante, qualquer tipo de pedra você pode pôr na parede ali. Conforme o desenho, você vai grudando uma na outra. Mas a pedra angular, a pedra de esquina, com um ângulo de 90 graus. Então, você vai começar a construção, você é um engenheiro da época. Primeira coisa que você precisa, pedra com ângulo de 90 graus, para você fazer os cantos. O restante da parede é feito facinho. Aí Pedro utiliza disso. Ele fala assim, bem, varões judeus, você sabe que o Cristo que foi morto, nós o consideramos como uma pedra rejeitada, mas ele se tornou agora a pedra de esquina. Ele é a pedra angular. Se você quiser fazer qualquer construção na sua vida, você precisa ver. Ele usa exatamente essa figura da pedra para as pessoas, para falar, ele se tornou agora pedra angular, ele se tornou pedra de esquina. Tudo que você for construir, você precisa dele a partir de agora. Ele pega essa jogada da pedra, da construção, isso no capítulo 3. Quando ele termina o sermão, o pessoal fala assim, nosso coração está queimando com esse sermão, o que a gente tem que fazer? Ele fala assim, arrependam-se e sejam batizados. Sabe quantos aceitaram Jesus nesse dia? Foi uma renca, né? Eu não 3.000. No segundo discurso de Pedro, sabe quantos aceitaram Jesus? 5.000. Porque o Espírito Santo que convence estava fazendo ali, agindo no coração dessas pessoas. Porque o segredo deles é exatamente o poder que vem do alto, o poder do Espírito Santo. E a partir dali, meu amigo, eles começam a levar mensagem para tudo quanto é lugar que você imagina. A gente já comentou em outros vídeos
Em um vídeo específico que a gente perdeu. Também. Assim como uma das cartas de Paulo aos Coríntios foi perdida. Mas Diz que a sombra de Pedro passava e curava as pessoas, né? tremendo isso. E aí eles estão indo a hora nona, né? Eles estão indo para o templo, tem um jovem aleijado, e ele pede a esmola e fala assim: não temos ouro nem prata, mas olhe para nós, em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro, Pedro, aquele que teve a restauração junto a que Jesus. Jesus falou: eu confio em você, apacenta as minhas ovelhas, né? Era Pedro e João. Pedro e João estão vindo para o templo, e aí esse menino pede esmola, e é aleijado, e fala: não, olhe para nós, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Verdade. Até tem uma história que alguém mencionou assim, né? Nós não podemos dizer como Pedro e João, não temos ouro nem prata, porque hoje as igrejas elas são muito ricas. E aí a pessoa falou assim, né? Mas também nós não podemos dizer levanta e anda. Temos ouro e prata? Temos, mas estamos sem um levanta e anda talvez. Porque a busca deles ali era Jesus, para eles era tudo. O segredo deles era essa busca incessante, e agora capacitados com esse poder do alto, que é o poder do Espírito Santo, né? Que faz com que eles consigam trabalhar. Agora vamos levar a mensagem de todas as formas, de todas as maneiras, mesmo com a perseguição iminente, eles continuam levando a mensagem, eles continuam pregando, e o mundo da época foi evangelizado por eles. Essa é que é a parte mais interessante. E assim, não tinha questão de vamos de avião, vamos de... Era carroça e camelando. Quem que é aquele que correu atrás da carroça lá e andou junto com o cara e depois... Tem um etíope que está numa carroça e ele está lendo Isaías. E possivelmente ele fala: Deus, eu não estou entendendo nada. Aí Filipe está longe, Deus fala assim: Filipe, tem uma missão para você. Ele é transladado e aparece já do lado dessa carroça. E começou a correr do lado e aí ele do começa cara. a do lado, o que você está lendo? Estou lendo Isaías. Você está entendendo o que você está lendo? Não estou. Eu vou te explicar. Aí sobe na carroça, explica, vai explicando, e está lendo Isaías, o profeta messiânico, imagine. Quando eles terminam de explicar tudo, o etíope fala assim: para aqui o carro, que tem água, o que me impede de ser batizado? O cara já sabia até sobre batismo já. Sim. A aula que Filipe deu para ele de teologia foi incrível. E esse etíope é batizado, ele vai para a Etiópia já batizado e já crente em Cristo Jesus, levando a mensagem. É tremendo. Mas é um milagre, né? Quando tá próximo. Felipe não tinha condições, ele foi levado. Ele estava no lugar e foi levado imediatamente para outro lugar. E diz a Bíblia que ele correu algum tempo do lado da O que carroça. você está lendo aí, meu amigo? E o fôlego. Isaías. E você está entendendo? Não, eu vou explicar para você o que está acontecendo aí. E assim, eu creio que o etíope não deu moral pra ele já de cara, assim, um navio, alguém lógico. correndo do lado da carroça, Como o cara assim? quer me roubar. No deserto era perigoso, né? Todas essas situações que a gente imagina. E aí as grandes viagens elas só podiam acontecer se fossem feitas de navio, né? Isso mesmo. E com certeza não era barata também, né? Não, demorava até meses para você conseguir chegar em outro lugar. E voltando um pouco aí, o mundo da época, como você Da citou, época. né? Foi transformado. Jesus pegou esses homens, colocou uma missão no coração deles, o Espírito Santo deu poder a eles, junto com o 13º Sim. discípulo, que aí é o apóstolo Paulo, que vai surgir logo pela frente ali, né? Então você vai ter os 12, mais o apóstolo Paulo, que ele recebe um chamado sobrenatural, né? Ele não andou com Jesus como os outros andaram, Sim. não viu os milagres como os outros viram, ele recebe um chamado especial, totalmente especial. Foi ressurreição já de Jesus, né? Ressurreição, pós-Pentecostes, né? Você vai ter, a gente tem, só por capítulo, não por cronologia, né? Capítulo 2, evento do Espírito Santo. Capítulo 3, o discurso de Pedro. Capítulo 9, você vai ter a conversão de Saulo. Saulo. O que quer dizer Paulo? Só dependendo da língua, na verdade. E até hoje, eles falam, né? O legado desses O homens legado deles. fala. Sabe o que é incrível, Andrew? É que eles imaginavam que Jesus ia voltar já no tempo deles. Tanto que Paulo, numa das cartas, Hoje fala, eu tava lendo. nós os que estivermos vivos. Então assim, você tem Jesus morrendo no ano 33, a primeira escrita você tem no ano 55, Sim. que é uma das cartas de Paulo.
Nem os evangelhos são posterior. Verdade. Depois de 55, você tem um gap de 20 e poucos anos, possivelmente eles falam, poxa, vamos pelo menos deixar alguma coisa escrita do que a gente viu, do que a gente ouviu, né? E aí Marcos escreve primeiro, que é o mais curto dos evangelhos. A gente pode falar um dia só sobre os evangelhos. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, não o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro evangelho a ser escrito. Todos os outros usam Marcos como base. E Marcos usou Pedro como base. O evangelho de Marcos poderia ser chamado de Memórias de Pedro. Marcos recebe toda a informação de Pedro, e aí todos os outros usam Pedro, mais a informação que eles já tinham, né? Para escrever Mateus, para escrever Lucas, e João, que é diferente, já é diferente dos três, né? Nós chamamos Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinópticos, porque é a mesma visão, a mesma forma ali, João já tem uma visão totalmente diferente, né? Mateus, Marcos e Lucas são públicos diferentes, né? Mateus escreve por judeus, Marcos escreve com o público gentílico romano, Lucas também, mas tudo que eles viram e ouviram de Jesus, eles vão transcrever ali. O evangelho de Marcos, ele está praticamente totalmente contido em Mateus e Lucas. Por isso que a gente tem essa visão de que o próprio evangelho de Marcos, que foi escrito primeiro, e tudo que tem Marcos, você tem dentro dos outros. Sim. Os outros tem Marcos e um pouco mais. Marcos é somente 15 capítulos, você vai ter os outros com 25, 26 capítulos, por exemplo. Nesse estudo que a gente tem essa visão de Marcos ter sido o primeiro evangelho, mas como ele foi escrito por público gentílico romano e Mateus foi escrito por judeus, Mateus vem antes nessa cronologia. Então vem Mateus, Marcos, Lucas e João. Viu só? Conhece só um pouquinho, né? Nessa- Deu um nó na tua cabeça aí. Mas- Porque na minha também deu. Mas deu pra entender. Deu. Marcos foi o primeiro livro escrito, porém não o primeiro livro do Novo Vai ser Testamento. colocado na cronologia ali, né? Aham. Mateus vem antes. E uma das cartas de Paulo, as cartas de Paulo vão ser escritas antes também. Aí você, até o Apocalipse você vai ter depois lá, então. Então, do último livro do Novo Testamento até o primeiro do Antigo Testamento, você tem 1500 anos. Nossa. O primeiro livro do Antigo Testamento até o último do Novo, você tem um período de 1500 anos. 40 escritores. Rei, você tem boiadeiro, tem pescador, você tem o doutor Lucas, e todos eles concordam, vivendo em tempos diferentes, culturas diferentes, e a Bíblia inteira é uma só, 1500 anos. Sobrenatural, né? Isso que a gente costuma dizer, a Bíblia foi escrita por 40 escritores humanos e um divino. Estamos falando do primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia. De Jó, que possivelmente tenha sido o primeiro livro escrito, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos eles, até o último, Apocalipse. 1500 anos você tem um período. Todos convergem Todos convergem, a todos um concordam, Deus. todos concordam. Eles têm, ele tem escolaridades diferentes, Sim, culturas diferentes, até mesmo para chegar. tempos diferentes. 1500 anos, Andrew. Você está entendendo o que eu estou falando? E faz todo sentido se a gente parar para pensar que alcança todo povo, toda língua, toda raça, toda nação. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E é vivo até hoje. É vivo até hoje. O livro mais distribuído no mundo, o livro mais impresso no mundo, continua sendo a Bíblia. A maioria dos idiomas que você tem hoje no mundo, ela já foi traduzida. Porque você vai ter depois desse período da compilação, né? Sim, A compilação, quando é pego todos esses livros e aí é condensado na Bíblia Sagrada com seus 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Eles não tinham divisões, eram pergaminhos, eram manuscritos que você tinha, né? Foram todos compilados num livro só. E aí pessoas investiram ou gastaram a sua vida para traduzir para outras línguas, porque você tem o Antigo Testamento escrito em hebraico, uma pequenas partes em aramaico, porque o aramaico foi a língua que foi criada durante o cativeiro babilônico. Então você tem, por exemplo, um pouco de aramaico em Daniel, porque Daniel viveu no cativeiro babilônico. Jeremias, você tem algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento em grego. E aí então você vai ter que ter alguém que pegue essas duas línguas e traduza para uma língua, que a primeira é o alemão, né? Você vai ter lá Lutero fazendo essa tradução.
Aí você vai ter um outro traduzindo para outra língua, outro traduzindo para outra língua. Então, olha o trabalho que os homens tiveram. E aí não tinha computador, você não tinha Eu estou tentando imaginar o tamanho dessa escrivaninha, não, dessa sala para guardar tudo isso, hein? Exatamente. Um dos reis aí, ele pegou uma biblioteca inteira só para a Bíblia, para fragmentos da Bíblia que ele tinha, né? E Hoje mais não, isso você também, né? hoje você tem no celular. E mais isso também, né? Quando você pensa lá Gênesis, o tempo que se passou para Jó escrever, acredita-se que Jó escreveu Gênesis? Moisés, desculpe. Jó é o primeiro livro a ser escrito, não o Gênesis, é Jó. O Antigo Testamento é Jó, o primeiro livro, por Moisés também. Certo. E aí você tem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, escrito por Moisés. Não inteiro, tem algumas partes, pequenas partes que não foi Moisés que escreveu. Sim. Também tem a parte que fala assim, e Moisés morreu. Então, refazendo... Aí você tem os Salmos, escritos por Davi. Até hoje, ou até a época desse rei que você comentou, que quer essa biblioteca aí, não, ele já está falando no tempo dos romanos ali já. Né? Pense o tempo para a Bíblia continuar sendo, como que eu posso dizer, dita ou repassada até chegar se não fosse de Deus, já teria se acabado. Teorias de Darwin hoje são refutadas. Sim, seria falido. Teorias de Darwin são refutadas. Teorias de Aristóteles, de Sóstenes, desses caras são refutadas hoje. E eles são antes de Cristo, né? Sim. O Império Grego é um pouco antes do Império Romano. Os pré-socráticos, os socráticos, independente. Muitas coisas que eles diziam são refutadas hoje. Então a pessoa fala assim, eu não acredito que Jesus existiu. Acredita em Aristóteles, esses caras viveram antes de Cristo. Acredita nos escritos dele e não acredita nos escritos de Jesus que viveu depois deles. Não faz nenhum sentido, na verdade. Então você entender assim, o poder da palavra de Deus. Por isso que Pedro vai dizer, né? Fala assim, porque não, a escritura não foi, não veio de vontade humana, mas homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte do Senhor. Então a Bíblia é essa compilação, 1500 anos, 40 escritores. Gente, procure ler para você entender o que a gente está querendo dizer para você. Impossível humanamente esse escrito ter acontecido. Culturas diferentes, escolaridades diferentes, período tão distante, ela seria toda assim, esse não concorda com esse, que 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 não concorda com esse. Concordância total, de Gênesis a Apocalipse. O interessante é, claro, a concordância, mas eu fico pensando, até chegar ali, na parte onde Lutero conseguiu fazer toda essa tradução, né, para o alemão, que daí já é uma linguagem hoje conhecida, né? Perfeito. Mas até mesmo chegar lá na prensa. Johannes Gutenberg, primeiro livro o primeiro livro a ser impresso. É muito louco porque pensar assim, nisso, né? Porque você tem assim, os pré-reformadores, né? Zwinglio, os outros, era tudo na mão. Quando Calvino e quem? Lutero, eles já vão ter a ajuda agora da imprensa. E o primeiro livro a ser impresso vai ser a Bíblia. Então vai facilitar muito mais do que ficar escrevendo pergaminho, distribuindo para lá, distribuindo para cá, distribuindo para lá, distribuindo para cá. Era um pergaminho que as pessoas tinham. Aí essa compilação de tudo que se tinha é feita, né? E aí é feita a Vulgata Latina de Jerônimo, que você vai juntar a Bíblia, então você vai ter o cânon bíblico. Esses livros, esses 66, eles são colocados ali e todas as pessoas vão ter. Tem alguns livros que são históricos. Livro dos Macabeus, por exemplo. Por que a gente fala de livros históricos? Porque eles são escritos naquele período interbíblico dos 400 anos, quando Deus não fala, então a gente não considera ele como sendo livros inspirados. Muitos desses livros estão na Bíblia católica, o cânon católico aceitou. Então você tem o cânon cristão e você tem o cânon católico. Mas nenhuma coisa que tem nesses livros, ele elimina o que tem na Bíblia. Não diverge. Não foi destruída. Não, a Bíblia não funciona porque esses livros após que tem aqui na Bíblia católica, eles divergem, eles dizem que não funcionam. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas a questão é que o cânon cristão, eles não reconhecem esses livros, são 12, se não me falha a memória, não reconhecem porque eles são escritos
esse período de 400 anos, quando a gente usa como período interbíblico, Deus se cala, então não teve profecia nenhuma. Malaquias é o último e é João Batista lá no deserto que vai voltar a falar. Então a gente considera como livros históricos. O livro de Macabeus é importantíssimo para você ler, para você entender. História, né? História, para você entender o que aconteceu nesse período mesmo. O templo de Jerusalém é profanado e tudo mais. É importantíssimo você ler esse livro. Isso aí, Elson. Chegando quase 1 hora. Verdade, Pois, hein, gente? verdade. Para você que não nos acompanha, por favor, clica aí no sininho. Compartilha com alguém. Em algum momento, olha essa parte que é importante, que eu não sabia disso aqui. Vai lá e Dá um repassa pra joinha pessoa. também aí, o famoso like. Avisa pra pessoa, ó, no momento 48 aqui eles falam sobre tal coisa que é importante, a gente dá uma analisada, vai conferir na Bíblia se é verdade. Vai que a gente está viajando aqui, nem existe isso. Mas o segredo dos 12 homens de Jesus é poder do Espírito Santo. Eles são enviados e você quer o arregaço. o que nós precisamos hoje como igreja, do poder do Espírito Santo de Deus para continuarmos falando com ousadia. É isso aí. E, Elson, segue nosso canal, pode crer. E tendo alguma dúvida, coloca aí. Deixa nos comentários aí. Isso, não, isso que vocês falaram aí não tá batendo. Algum outro assunto, não teve, repita aquela parte lá, a gente volta de novo. Eu queria saber se tal assunto, a gente vai também. Vamos pra cima junto com vocês aí. Essa ideia de crescermos juntos, né? Isso aí. Ninguém sabe mais se ninguém é o mestre. Eles falam, o mestre. Não, essa não é a ideia. Nossa. A ideia é a Bíblia ser a gente, cara. Conhece esse? Por aí você vê a idade do cidadão aqui, né? Uau, mestre. Lembra? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por curtir aí, obrigado por estar nos assistindo. Isso mesmo. Que Deus abençoe você e logo, logo sobe mais um vídeo aí pra vocês. Fica firme aí para o alto e avante. Deus abençoe. Here I am, down on my knees again, surrendering all. Surrendering